examinando as Escrituras, estamos examinando a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo de número 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então nós temos já aqui um alerta da palavra de Deus a respeito do dom de Deus, do batismo com o Espírito Santo, a sabedoria de Deus, a direção de Deus, pois é esta que nós devemos sempre buscar em oração, pedir ao Pai, pois Ele dá o Espírito Santo a todo aquele que lhe pede. É a maior vontade de Deus, é batizar com o Espírito Santo. O ministério principal de Jesus, anunciado por João Batista, é que aquele sobre o qual João visse descer a pomba, esse seria o que batizaria com o Espírito Santo. João Batista, ao referir-se à grandeza de Jesus, do seu ministério, da sua vida, da sua obra, ele diz: Ele é aquele do qual não sou digno sequer de desatar a correia das suas sandálias, porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então essa é a vontade de Deus, essa é a obra consumada de Jesus, é conhecer a palavra, ouvir a palavra, ter o propósito de obedecer, de praticar e assim ser batizado com o Espírito Santo para ter entendimento, discernimento, sabedoria e poder para praticar esta palavra. É o Espírito anunciado por Ezequiel, por Joel, pelos profetas, na Torá, aqui no livro de Gênesis, na vida de José, que nós receberíamos um novo coração e um novo espírito. Então, seria escrito em nossos corações a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, o amor de Deus, o amor ao próximo, escrita no coração e lida pelo Espírito Santo, que vem habitar em nós para nos guiar nessa verdade, nessa palavra lida, entendida, impressa, agora não mais em tábuas de pedra, em um coração de pedra, numa tábua, onde a letra mata, onde a mente humana tentando interpretar e praticar a palavra de Deus, vão cair em um problema muito sério que vai levar o que Jesus nos diz, nós trataremos sobre isso nos nossos próximos estudos, que muitos virão a matar, pensando estar prestando serviço a Deus. Vão matar os profetas, vão perseguir a obra de Deus, o servo de Deus, como aqui aconteceu com os irmãos de José. É exatamente isso. Perseguiram a José, achando que a determinação de Deus seria outra, pois eles eram mais velhos, eram mais fortes, trabalhavam mais. Eles interpretaram que eles teriam mais condição de levar Israel ao progresso, ao crescimento, ao desenvolvimento. Mas a palavra de Deus vai dizer: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então essa é a mensagem. É o batismo com o Espírito Santo. Então essa mesma letra que mata
deixará de matar, porque será lida, interpretada e praticada pelo Espírito habitando em nós. Nós com o Espírito Santo. Então é essa palavra que é vida, que é paz, que é verdade, que é justiça, que é a revelação de Deus. Então, voltando aqui ao texto, José está dizendo que tanto o pai, quanto a mãe, quanto os irmãos deveriam ouvir o que partisse de José, porque José tem o dom, José é escolhido de Deus, José tem o discernimento, José tem a direção do Espírito Santo. José simboliza aqui o homem batizado com o Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Então, os dons espirituais. José tem o dom espiritual. Então, ele deve ser o dirigente da obra, ele deve ser o comandante, ele deve ser o líder. É este que Deus quer usar para liderar, é este que Deus está capacitando, é este que Deus está ungindo, é esse que Deus está colocando na direção do povo de Deus, do povo da herança de Abraão, Isaac e Jacó. Deus está pondo José neste momento, está revelando, deem ouvidos a ele. Ele tem o dom, ele vai reinar, vai dirigir o povo para a vida, para a alegria, para o crescimento, para a felicidade. Os sonhos de José vão se realizar e vocês deverão aceitar estes sonhos de Deus dados a José, porque são estes sonhos que levarão o povo de Israel ao seu desenvolvimento, segundo o propósito de Deus de abençoar o seu povo. Deus vai abençoar o povo através de José. Foi exatamente o que aconteceu. Essa palavra se cumpriu. Porém, o povo sofreu, e hoje em dia também sofre, quando não dá ouvidos à voz de Deus, do dom de Deus, quando não busca a direção da obra de Deus através do batismo com o Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E além disso, o povo se revolta, os irmãos de José se revoltam, simbolizando aqui o povo de Israel, os demais membros da casa de Israel, de Jacó, e o odeiam. Com esse ódio virão atitudes que vão trazer o mal para eles mesmos. Eles vão acabar sendo escravos no Egito por muitos anos, por alguns séculos, devido a rejeitar a voz de Deus, do Espírito Santo através de José. Rejeitando ali, naquele momento, a liderança de José, ela não vai deixar de acontecer, mas ela vai acontecer lá no Egito, lá na escravidão, e depois os seus filhos vão pagar por isso, vão sofrer anos e anos pela desobediência à voz de Deus. Hoje, se ouvis a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Aqueles estão endurecendo o coração à voz de Deus através dos sonhos de Deus dados a José. E quando eles odeiam José, as coisas não vão ficar boas. Virá o mal, eles vão colocar isso em prática, eles estão acobertando, eles estão deixando ficar no coração o ódio, e não a obediência, e não a entrega a Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus revelada aqui, que a liderança seria de José. Eles são rebeldes à direção de Deus, à revelação de Deus, erram, e através desse ódio eles vão tentar matar José, vão mudar de ideia, vão acabar vendendo José como escravo. E ele vai acabar no Egito. Então a obra de Deus, a promessa de Deus, o sonho de Deus vai se cumprir no Egito. E os seus filhos vão pagar por isso. Então nós precisamos eliminar o ódio, eliminar a violência, a revolta, a obra contrária à vontade de Deus, as más obras, os maus pensamentos. Devemos amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, orar. Cada um deveria orar pedindo a Deus que desse revelação a eles, aos irmãos de José, a respeito dos sonhos de José. Jacó orava, Jacó meditava, embora no momento o próprio Jacó não estivesse entendendo por que isso estava vindo para José, estaria fora da ordem sucessória do seu descendente, do seu herdeiro, do seu mais velho, da primogenitura. Mas essa é a vontade de Deus. Deus faz como Ele quer, Ele é soberano. E Ele mostra, revela pelos dons
do Espírito Santo. Então deveria haver amor, deve haver amor entre o povo de Deus. Quando não há amor, quando deixam entrar ideias de perseguição, de disputa por cargos, de manipulação de liderança ou de votos ou qualquer meio ilícito, nós como povo de Deus não podemos aceitar, não podemos acobertar uma situação que vai geralmente, normalmente, vai trazer prejuízo para o povo de Deus. Entre o povo de Deus tem que haver justiça, juízo, verdade, honestidade, amor, oração, clamor, busca pelo batismo pelo Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo, na direção da igreja, na obra de Deus. Porque senão virá, pela própria atitude, pela própria perseguição, o homem de Deus, a mulher de Deus, o escolhido de Deus serão perseguidos, os verdadeiros profetas serão perseguidos. Isso trará o próprio mal, trará uma direção errada do não escolhido de Deus à frente do povo de Deus, e além do que, com certeza, traz a ira de Deus sobre essas coisas. Não vos enganeis. É justamente pelo ódio, pela maldade, pela avareza, pela desonestidade, é por essa série de atitudes iníquas é que vem a ira de Deus. Vem a ira futura, vem o juízo final, mas também vem a ira agora, deste momento, momentânea. Vem a ira de Deus. Pesado foste na balança e achada em falta. Essa balança funciona. Hoje, para atitudes de hoje, são cobradas hoje. Essa falta é cobrada imediatamente. Perdemos espaço, perdemos lugares, perdemos no conceito, na visão do mundo sobre a igreja, sobre a obra de Deus, perdemos posições, perdemos o nosso crescimento, perdemos a nossa coerência, perdemos o testemunho que deveríamos estar dando por desonestidade, por avareza, por não sabermos diferenciar o bem do mal e não buscarmos o bem, a justiça, a verdade, mesmo que traga algum prejuízo financeiro, deixemos de ganhar, mas temos que ganhar na honestidade, o correto. E amar e distribuir, e ajudar e socorrer, não apenas pensar em acumular tesouros na terra. Temos que servir a Deus, amar ao próximo, ajudar o necessitado. Então nós temos que nos antecipar, temos que ser exemplo para o mundo do bem, da justiça. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, dos escribas, dos hipócritas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós temos que assumir esta palavra e colocar em prática esta palavra, sabendo que se dermos lugar, como deram aqui os irmãos de José, a soluções erradas, iníquas, injustas, como fizeram para eliminar a possível liderança que eles não acreditavam, desacreditada de José, eles tiveram atitudes totalmente criminosas em relação a José, ao seu pai, mentiram, venderam, tentaram matá-lo, voltaram atrás, venderam o próprio irmão. E então vem a consequência, vem a balança, vem a juízo, vem tanto atual, imediato, por isso nós temos que nos arrepender hoje. Não podemos endurecer o nosso coração, o nosso ouvido, nós temos que fazer o bem hoje, nós temos que mudar agora. Este é o momento, não podemos deixar para depois, não podemos esperar que alguém descubra para que nós então comecemos a agir diferente, venhamos então a pedir perdão quando alguém declarar que isso está errado. Nós temos que assumir onde está errado, onde está o erro, onde está a mentira, onde está o engano, onde está a rejeição. Aqui é o Espírito de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus estava ali revelada, mostrada em José. E José queria declarar, pregar, anunciar, falar, para que eles aceitassem o mais rápido possível, para que todo este mal não viesse a Israel, a ponto de tornar-se escravo lá no Egito. Quando eles saem do Egito,
Então, Deus vai, antes de colocá-los de volta nessa terra, antes de trazê-los de volta, Deus vai congregá-los no deserto, no Monte Sinai, para trazer a palavra, a Torá, a lei, os mandamentos de Deus, para que eles possam entrar e permanecer na presença de Deus, na terra prometida. Porque aquele que pratica mentira e iniquidade não permanece na casa de Deus, na presença de Deus, na terra de Deus. Então você realmente tem que entrar na presença de Deus, buscando a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Não pense que por ter entrado pela porta, você vai permanecer dentro da casa se não se comportar da maneira que a palavra de Deus está aqui requerendo. Justiça, verdade, amando o bem, amando a palavra de Deus, a luz de Deus brilhando, a santificação dentro da casa de Deus. Deus exige santidade daquele que o serve, santidade daquele que o busca, santidade daquele que quer proferir o nome de Deus na sua pregação, na sua vida. Então, possamos nos arrepender e buscar o dom do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo para andarmos na luz, para que a obra de Deus cresça, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos a Ti agora, pedindo santificação, luz, vida, santidade para o Teu povo sobre a face da terra, que venha salvação de verdade, salvação que traz a justiça, salvação que faz o justo viver pela fé. Que venha, Deus, a Tua salvação e que o conhecimento da Tua glória, de viver na Tua presença, de quem Tu és e obedecer-te, esse conhecimento venha sobre toda a terra, trazendo luz, vida, verdade, justiça, salvação para todas as nações da terra. Clamamos pela vida, pela paz, pela salvação de toda esta geração. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.